Olá, meu nome é Silvia. Eu vou falar um pouco sobre os hábitos de crescimento da cultura da soja, essa cultura que é de extrema importância no nosso agronegócio. O seu cultivo vem sendo intensificado safra após safra, né, visando uma maior produção e maiores produtividades. Então, é muito importante saber sobre o hábito de crescimento para auxiliar na tomada de decisão na hora de se escolher a cultivar. Lembrando que para se escolher uma cultivar é importante levar em consideração vários parâmetros, levando em consideração o histórico da área em relação aos patógenos, pragas e doenças, é, ao clima da região, temperatura, recursos hídricos, né? Porque no mercado nós temos vários tipos de cultivares, né? E cultivares, por exemplo, resistentes a determinados tipos de pragas, doenças, tolerantes ao estresse hídrico, tolerantes, por exemplo, a altas temperaturas e por aí vai. Então, o hábito de crescimento é um fator determinante também na hora de se escolher a cultivar. A planta da soja pode ter três tipos de hábitos de crescimento, sendo eles determinado, indeterminado ou semideterminado. Eu vou dar apenas dois exemplos aqui nesse vídeo e que vai ficar fácil de visualizar a importância de saber esses hábitos a nível de campo. Então, o primeiro exemplo, a planta de crescimento determinado, ela atinge praticamente que sua altura máxima ali quando ela entra no período reprodutivo, no período de florescimento. Então, ali no período de florescimento, praticamente ela atingiu sua altura máxima. Ela não vai mais ramificar, ela vai continuar crescendo, só que com taxas bem menores. Então, praticamente ela cresceu tudo no vegetativo. Já a planta que tem o crescimento indeterminado, ela vai continuar crescendo após esse período reprodutivo, após o período de florescimento, porque ela não atingiu a sua altura máxima até o florescimento, né? Então ela vai continuar ramificando, vai continuar crescendo, é uma planta mais robusta. Então, um exemplo bem legal de falar assim, qual é a importância de me saber sobre isso, a altura da planta. Por exemplo, eu estou numa região onde eu optei por plantar uma cultivar de, por exemplo, um grupo de maturação precoce ou super precoce. E quando eu escolho uma cultivar que tem um grupo de maturação precoce ou super precoce, eu sei que a janela de vegetativo e reprodutivo vai encurtar. Então, se eu viso uma melhor produtividade, produtividades mais altas, e eu escolhi uma cultivar de ciclo super precoce ou precoce, seria interessante então eu optar por uma cultivar onde o hábito de crescimento dela seja indeterminado. Por quê? Porque se eu escolho uma cultivar que tem o hábito de crescimento determinado, você lembra que eu falei que ela vai crescer só no vegetativo até atingir ali o período de florescimento, que é onde ela está no estágio reprodutivo, ela continua crescendo, mas com taxas muito inferiores, né? Então, se eu preciso de uma planta mais robusta, uma planta que vai me proporcionar melhores produtividades, então é mais interessante nesse caso eu escolher uma planta de crescimento indeterminado. Por quê? Porque a janela de vegetativo encurtou, só que mesmo assim, mesmo depois do vegetativo, eu vou continuar, minha planta vai continuar crescendo, né? Então, nesse caso, é interessante uma planta de crescimento indeterminado. Então, não é um fator isolado. Eu não vou olhar só para o crescimento. Eu vou olhar, por exemplo, o grupo de maturação que eu escolhi. Se ele é precoce, super precoce, intermediário, tardio, entendeu? Para mim, poder escolher. Outra coisa muito interessante, que é o segundo exemplo, é, por exemplo, eu ter o histórico da área em relação a pragas e doenças. Por exemplo, eu estou em uma área onde eu tenho o histórico de mofo branco, eu tenho os escleróides na área, então aqueles escleróides ficam por muitos anos na área, então provavelmente eu tenho um problema com mofo branco, né? Então
Qual que é a cultivar que eu vou escolher? De ciclo determinado ou indeterminado? O mofo branco, ele é causado pela Sclerotinia sclerotiorium, que é um fungo, né, que ele ataca a planta no período de florescimento. E a planta do crescimento determinado, ela floresce praticamente que por toda a planta ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Já na planta do ciclo indeterminado, ela floresce de baixo para cima, do terço inferior para o ápice, em tempos diferentes. Então, ela vai florescendo de baixo para cima, vai florescendo, abrindo seus botões florais. Quando, por exemplo, eu sei que eu tenho o histórico de mofo branco na área, seria mais interessante eu escolher, optar por uma cultivar de hábito de crescimento determinado ou indeterminado? Nesse caso, seria mais interessante eu optar por uma cultivar que tenha o crescimento determinado, porque o controle vai ser mais efetivo, porque eu vou ter a abertura de todos os botões florais praticamente que ao mesmo tempo, então eu consigo fazer o controle, né, com fungicidas e fazer meu manejo de forma correta, coerente e conseguir tudo praticamente ao mesmo tempo, né? E já quando eu parto para a parte que eu tenho uma planta com crescimento indeterminado, eu vou ter a abertura do botão floral, eu vou ter uma planta sendo infectada e eu vou e faço o controle. Só que aí os outros botões florais vão continuar abrindo, né? Então, por exemplo, pensa, fiz o controle, abriu mais, teve mais aberturas de botões florais, foi mais infectada a planta, eu vou fazer. Não tem como ficar fazendo esse controle, sabe? Tipo, abriu, vou fazer controle, abriu, faço controle. Não. Então, isso é importante levar em consideração na tomada de decisão da cultivar, né? O hábito de crescimento. Então, são esses dois exemplos que eu queria mostrar para vocês. Um que é em relação à precocidade, a janela, né, lá de dias que essa planta vai estar no vegetativo e no reprodutivo. Outro, por exemplo, quando eu tenho uma doença que, por exemplo, é o caso do mofo branco, que ele vai infectar a planta quando ela está no reprodutivo, no período de florescimento. Então, eu preciso ter um melhor controle, uma melhor estratégia, um melhor planejamento de controle, né? Então, visando um melhor planejamento de controle, seria uma planta de crescimento determinado. Eu vou ter todas os botões florais abertos ao mesmo tempo, praticamente que ao mesmo tempo, então é mais fácil o meu controle, né? O manejo dessa doença. Então, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado fácil o entendimento, né? E com esses dois exemplos que eu dei. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, que é muito importante para mim. Tá trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Comentar também, deixa seu comentário, até porque eu citei, por exemplo, no caso de doenças, eu olhei só o histórico da área em relação ao patógeno, né, que eu exemplifiquei que tinha na área, os escleródios, e falei em relação ao hábito de crescimento, mas não é só isso, eu tenho que olhar também, por exemplo, ao ciclo dela também, né, a grupo de maturação, ao clima, vários outros fatores. Então, deixa aí nos comentários sobre esse assunto, sobre os hábitos de crescimento da planta, né? A importância de ter esse conhecimento, a importância de saber sobre o hábito de crescimento na hora de se escolher a cultivar, qual que é o parâmetro principal que vocês utilizam para escolher a cultivar, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam